Seguindo com o nosso estudo do livro Tramas do Destino, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Grandes alegrias e dores. Nos dias sucessivos ao primeiro contato com as tarefas espíritas, no centro, os Ferguson passaram a frequentá-lo com assiduidade, 2 vezes por semana, revezando-se na assistência à jovem enferma, cujo estado orgânico melhorava consideravelmente, em detrimento do equilíbrio psíquico, acentuando-se o mutismo perturbador e a tristeza que lhe espraiava na face. Não poucas vezes a mãe surpreendia-a falando a sós, agitada, com o semblante congestionado. Perguntada carinhosamente quando não reagia com impropérios inesperados, deixava-se vencer pelo choro convulsivo, esclarecendo após ser uma angústia que se sentia acometida por estar deixando morrer asfixiado um homem amado. A bondosa mãezinha tentava tranquilizá-la, concitando a oração confortadora, sem conseguir mais expressivos resultados ante a tresvairada filha querida. Nas cartas ao esposo, sem o alarmar, enquanto narrava os auspiciosos resultados dos estudos do Espiritismo, da sua prática na sociedade, que hoje lhe constituíam o apoio e a segurança otimista para prosseguir. Dava conta do acentuado desequilíbrio psíquico de Lisandra. O pai mortificava-se, no entanto, já agora com a visão bem diversa da vida, confiava em Deus e no futuro, precatando-se contra angústias menos lisonjeias. 3 longos anos haviam transcorrido desde quando se declarava a ranceníase na jovem. Graças à ajuda divina, aos cuidados médicos do Dr. Armando Passos, sempre devotado, que não escondia preocupações quanto ao comprometimento mental da paciente, assistida ainda pela fluidoterapia do passe aplicado por Cândido, procedidos os exames clínicos e laboratoriais, Lisandra recebeu alta. Estava clinicamente controlada a sua enfermidade, sem perigo de contágio, podendo, portanto, ser considerada curada. Os cuidados agora periódicos, facilmente mantidos, liberavam-na dos limites domiciliares a que se submetera por todo o período do tratamento. Houve júbilos gerais que ultrapassavam as expectativas, porquanto o médico, em atitude cauta, evitou sempre alentar, com esperanças que poderiam tornar-se desengano, reservando-se a notícia para depois de concluídos todos os testes e exames, certificando a situação. Apenas Lisandra, apática, já com sinais de demência, não demonstrou qualquer emoção ante o resultado feliz. Instada por Dona Artemis a dizer qualquer coisa, posteriormente em face da auspiciosa notícia, respondeu Dorida: Que diferença faz deixar de ser leprosa para continuar louca? Muita, minha filha, redarguiu paciente a mãezinha, já que agora você poderá libertar-se dos limites dessas paredes, recuperar-se emocionalmente. Além disso, você não está louca, apenas cansada e aturdida. Não nos enganemos, mamãe. Eu compreendo as coisas. O que se passa comigo não ocorre com pessoas normais. Eu sofro muito interiormente, minha mente vive inquieta, vejo-me perseguida, atrozmente perseguida, sinto asco de mim própria, odeio-me, desejo morrer, matar-me, só não o fiz ainda e deixou reticências. Por Deus, minha menina, não desvaire. A vida é o maior dom com que Deus nos enriquece. Não temos o direito sequer de pensar assim, quanto menos. Compreendo, toda a vida não aguento mais. Eu sou uma desgraçada. Toda a minha existência ha transcorrido em fuga, sob um medo íntimo, cruel, entre doenças vergonhosas. E agora, mamãe, você que crê em Deus, rogue-lhe por mim. Atirou-se aos braços maternos, debulhada em coprioso pranto. Ermelinda, que acompanhava a cena dolorosa, pôs-se a orar afervorada. Gilberto, que estava no lar, muito pálido, não ocultava o receio e surda cólera que lhe imiscuía a alma, também atormentada. Esforçava-se por amar a irmã e não conseguia, por mais que ela se apiedasse, o grande esforço. No íntimo, talvez durante a doença que lhe modificou a aparência, chegou mesmo a detestá-la, passando do asco ao receio, e este é um ressentimento de vingança.
Não saberia explicar-se o que sucedia, mesmo ante as primeiras luzes da fé nascente que o buscava harmonizar-se, abrindo-se a Deus e à vida. Na instituição, encontrar amigos que o estreitaram com sadia emotividade, recebendo-o com carinho e não se permitia. Estimulado pela jovialidade dos companheiros trabalhadores do bem, incorporou-se ao grupo, granjeando legítimas amizades. Ali conseguia desatar a timidez que o manietava e, como se fosse de constituição atlética, ajudava nos serviços mais rudes, merecendo aplausos, penetrando-se de justas naturais alegrias. Apesar dos esforços encetados, os dramas que se desenrolavam no lar, nebulosos, perturbavam-no significativamente, sendo neutralizada a ação morbífica em razão da influência positiva da mãe, a quem amava com extrema gratidão, e a abnegação da tia, que o sensibilizava pelo amor, pela renúncia e pela sua capacidade de serviço. Não fossem elas, pensava sempre, já teria sucumbido ou se evadiria do domicílio familiar. Preservando a serenidade e esforço controlado, Dona Artêmios indagou, enquanto acalentava a filha em desalinho emocional. Responda-me, Lissandra, você não crê em Deus? A interrogação, doída, saíra a custo, como a despedaçar na alma. Não sei, para ser sincera, respondeu angustiada. Eu tenho medo dele, isso sim. Mas ele é nosso pai? Tem sido meu juiz. Juiz? A que se refere? Não vivo condenada? Não é ele o responsável? De forma alguma, querida. Nós somos os responsáveis por tudo quanto nos sucede. Se você se esforçasse por ler as obras que lhe tenho apresentado, ou se interessasse em ouvir para entender, enquanto as leio para você, compreenderia que esta é uma imputação falsa e até blasfema que você faz do Supremo Pai. O nosso livre-arbítrio semeia a vida, nos obriga à colheita. Tudo muito simples. Para a senhora é simples. Não é a senhora quem carrega a lepra e a loucura? Perdoe-me, mamãe. Não é isso que eu quero dizer. Não a desejo magoar. Eu compreendo, sim, respondeu entristecida. Falaremos disso depois. Descanse. Silenciando, afagou a filha doente da alma, enquanto discretamente em lágrimas nascidas do coração. As emoções haviam sido muito fortes. Antes que cessassem as aflições, Lissandra foi acometida pelas convulsões tormentosas, sob o amparo da mãe e da tia, que não suportariam a sobrecarga de sofrimento se não estivessem firmadas na rocha sublime da fé em Deus. Em ocasião própria, a Epifânia informara, enquanto ao suplício de Lisandra, como procedendo ao pretérito e asseverando que os benfeitores espirituais tomariam providências socorristas quando o ensejo se fizesse propício. Afirmara mesmo que, recuperada da enfermidade que a retinha no lar, ela deveria frequentar as reuniões de cuja salutar atividade recolheria resultados positivos. Assim, em face do informe da liberação médica, todos aguardavam que o quadro se modificasse favoravelmente. A jovem, todavia, embora se recuperasse da crise, não voltou mais à normalidade total. Esquivava-se de qualquer conversação, tornou-se agressiva e investiu contra Cândido. Tornou-se fácil presa do inimigo invisível que a subjugava ferozmente, utilizando-se da sua debilidade de caráter em reagir à ação perniciosa e dominadora. A preocupação voltou mais forte à família em redenção. A hanseníase quase não lhe deixara marcas, nenhuma deformação lhe assinalava a aparência. A um observador, cauteloso e conhecedor da enfermidade, não passariam despercebidos, ligeiros, sinais na face, discretos, nada mais como concessão da vida em vitória. Lissandra, que podia ter se beneficiado enormemente do resgate pela dor, adquirido expressivas conquistas, não reagira como era de se desejar, desde quando informada do mal. Silenciou, é verdade, porém reuniu todas as forças na revolta íntima e se submeteu à terapêutica da redenção, resumando surda desesperação e injusta mágoa. Com a alma em guerra, rebelada, passou a odiar a existência, tornando-se fácil presa de si mesma, dos seus adversários espirituais, que se demoravam à espreita constante.
O sofrimento é via expurgatória de que se deve beneficiar o infrator com júbilo íntimo, resignação humilde, a fim de expungir também da alma os fluidos densos que a intoxicam em longo processo. Tal não ocorria com a nossa paciente, o que era uma pena. No domingo imediato, quando os familiares se reuniram, aguardando o enfermeiro, Dona Clarice, para as leituras e orações em grupo, porque a filha não saísse do quarto, Dona Artemis foi buscá-la. Encontrou-a deitada, agitando-se. Ao dobrar-se para soerguê-la, percebeu imensa tragédia. Lisandra tentara contra a vida, seccionando as artérias dos pulsos. A veneranda matrona, por pouco, não sucumbiu definitivamente. Chamou os familiares e rogou a Gilberto pedir socorro urgente. Nesse momento, o filho defrontou Cândido, que chegava ao lar, com táxi. Este, informado rapidamente da ocorrência, mandou o jovem deter o automóvel enquanto verificava a extensão do atentado. Num ligeiro exame, ante a hemorragia, não teve dúvidas. Era mister a assistência especializada no pronto-socorro. Reunindo as forças da alma e do corpo, carregou até o veículo que aguardava à porta. Solicitou ao motorista que se dirigisse imediatamente ao hospital público de emergência. Gilberto a acompanhou, em lamentável estado de desespero, enquanto a senhora do enfermeiro ficava com as duas aturdidas familiares da tresloucada enferma. Como outra coisa não pudessem fazer senão esperar, Dona Clarice sugeriu que se procedesse ao estudo do Evangelho e às orações, mais do que nunca imprescindíveis em um momento como aquele. O bálsamo da prece e o socorro do alto lentamente apaziguaram os espíritos colhidos pela áspera provação. As horas transcorreram longas até que retornasse Gilberto e Cândido com boas notícias. Graças a Deus, informou o jovial enfermeiro, sua vida está salva, embora muito debilitada pela hemorragia. Foi submetida à cirurgia e agora repousa, enquanto recebia tratamento conveniente e transfusão de sangue. Depois de uma pausa, explicou. Permiti-me telefonar ao Dr. Armando Passos, que certificado ocorreu imediatamente ao hospital, assumindo, junto aos colegas de plantão, a responsabilidade do caso, a fim de evitar divulgação indevida e poder cooperar com a sua experiência e assistência pessoal. O Senhor não nos deixa órfãos e sua misericórdia. Dona Artemis, que conseguia manter-se até então, não pôde mais dissimular o infinito sofrimento que a vergastava. Confie, minha querida, disse Cândido, inspirando espiritualmente. O perigo passou. Ela permanecerá internada por alguns dias e voltará melhor. A saída do ambiente doméstico far-lhe-á bem. Amanhã a senhora poderá visitá-la. Acalme-se e agradecemos a Deus. Ungidos de sincera gratidão ao Senhor, aqueles espíritos coroados pelos espinhos com que se redimiam através da ascensão dolorosa, acompanhavam a prece ditada pela inspiração mediúnica do enfermeiro sensibilizado. Concluída a oração, Dona Ermelinda pôs ligeira merenda que havia preparado antes do incidente. Palavras de reconforto e de esperança coloriam o ambiente triste, mudando-lhe a psicosfera carregada, diminuindo a tensão geral. Aos que confiam em Deus, disse Cândido, muitos testemunhos são solicitados. Recordam-se de quanto sofreu o apóstolo Paulo? Perguntar-se-á onde o auxílio divino, que não interditou o sucesso lamentável desta tarde, não se preparavam para orar? Por que os espíritos não impediram o lance infeliz? A função da fé religiosa não é retirar o fardo das provações que cada um elege para refazer-se perante a própria e a divina consciência, porém oferecer resistências para que se possa conduzi-lo com nobreza. Senão, onde a justiça? Seria lícito retirar os débitos do crente e esquecer os incréus? A paternidade celeste agira acertadamente, beneficiando apenas os que acreditam, em detrimento daqueles que não a creem e não conseguem, por enquanto, modificar as íntimas paisagens da fé? Como julgar se posteriormente capacitares méritos, se os métodos de liberação foram diferentes? Por essa razão, Jesus afirmou ser leve o seu fardo, suave o seu jugo, ensinando-nos que o ser humano resignado e confiante melhor carrega os seus problemas, mais facilmente suporta as próprias dores. O cristão, particularmente o espírita, que conhece a procedência dos sofrimentos, que se conscientiza das responsabilidades que lhe dizem respeito em relação à dor,
certamente sofre melhor, tem diminuído os lances de agonia, porque não aumenta com o desespero, a rebeldia, o desequilíbrio que constitui a sobrecarga por demais pesada. A presença psíquica de Jesus entre aqueles que o buscam, pela oração, dá resistência contra o mal e paz a fim de agir no bem. Porquanto, consideremos nossa irmã gravemente perturbada pelos seus inimigos implacáveis. Poderia ter tentado o autocídio no silêncio da noite, em horas avançadas, quando o socorro seria mais difícil. Atenta à possibilidade que teve Dona Arteme de surpreendê-la, ainda há tempo de evitar piores consequências, inspirada que foi ao levantar-se para buscá-la. O corte no pulso direito não foi profundo, não havendo decepado as artérias, talvez pelo desequilíbrio nervoso ou graças à ajuda que nos escapa a distinguir. A coincidência de chegarmos no momento e o automóvel ser detido evitou a perda de tempo que dificultaria socorros de urgência. A discrição com que se tomavam todas as providências, evitando-se agitação e comentários, a prestimosa proteção e assistência do Dr. Armando, quantas outras ocorrências benéficas suscitadas pelos nossos maiores que impediram a consumação do que seria um irreparável mal, instilando e conduzido pela mente odienta do perseguidor, ou perseguidores desencarnados. Sim, sem dúvida, a ajuda divina se fez e nos alcançaram no momento exato os auxílios espirituais. Outro fosse o nosso comportamento perante a vida, o bem diverso seria o resultado dessa ocorrência. Não obstante o sucedido, há paz, esperança, louvor e gratidão em nossos espíritos e em nossos corações. Todos sairemos da experiência com o ânimo refundido e a alma mais sábia, porque a dor é sempre a mestra, cujas lições libertam o homem para mais altos voos. Calou-se enquanto aragens de paz perpassavam entre as pessoas que o escutavam atentas. Os comentários inspirados foram muito oportunos, tendo em vista o hábito mental, o acomodadício que têm as criaturas de transferir responsabilidades, fugindo aos deveres que lhes dizem respeito. Como as altas temperaturas refundem os metais, os sofrimentos, sem dúvida, forjam as pessoas nobres, buliram os espíritos para a abnegação e o apostolado do amor. Despediram-se os visitantes, enquanto os Ferguson resgatavam com elevação parte dos débitos pesados que os oneravam, libertando-se para os cometimentos felizes no futuro, com Jesus. Dia novo logo teria início. Meus amigos, a espiritualidade está sempre presente. Não pode interferir, mas pode nos induzir a descobrirmos o que deve ser feito. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.